Não, o empate foi justo. O empate foi justo mesmo porque o finalzinho do jogo ali foi um pouco apertado para a equipe do Cruzeiro. O Corinthians criou algumas situações, o Vidalba inclusive salvou uma bola em cima da linha. O Memphis Depay resolveu arriscar um pouco mais também de longa distância, mas foi um jogo em que o Cruzeiro ele teve mais domínio do que o Corinthians, né? Um primeiro tempo em que o Cruzeiro entrou com a formação que a gente já conhece, já tá careca de saber, com o Willian na lateral direita, em função muito também dessa questão contratual do Fagner com a equipe paulista. Então o Cruzeiro entrou, inclusive, também com o Lucas Silva, que foi uma dúvida ao longo dos dias, e conseguiu manter um bom nível no primeiro tempo, apesar de não ter tido tanto volume ofensivo assim como a gente se acostumou a ver. O Caio Jorge perdeu uma grande oportunidade, né, numa bola pelo lado direito, um cruzamento rasteiro do Christian, que o Caio Jorge ele perdeu a passada, acabou não conseguindo concluir. E aí, já mais pro fim ali do primeiro tempo, o Kaique faz uma bela jogada, cruza, e o Christian não conseguiu completar pro gol. E aí, talvez, Grice, seja... Ontem a gente viu o quanto o Cruzeiro ele tem essa, entre aspas, necessidade de marcar o seu gol no primeiro tempo e tentar já aniquilar o jogo na etapa inicial. Ontem ele já não conseguiu fazer isso. Ontem o Cruzeiro, como ele não faz o gol, ele já volta para o segundo tempo com alguma dificuldade, com o Corinthians colocando um pouco mais de jogadores na linha ofensiva, empurrando um pouco mais o Cruzeiro para o seu campo de defesa, e o Cruzeiro tentando escapar aí principalmente na velocidade dos seus dois jogadores de lado, né? Principalmente com o Wanderson pelo lado esquerdo. Mas o Cruzeiro ele consegue voltar novamente ali já um pouco mais pro meio do segundo tempo, o controle da situação. E aí tá o problema, Vinícius Grice, você não vai conseguir me deixar em apuros aqui, porque sim, o Cruzeiro precisa, tô respondendo antes de você perguntar, hein? Sim, o Cruzeiro precisa de jogadores que possam mudar a capacidade ofensiva do time durante o segundo tempo. Ontem o professor Leonardo Jardim, ele mudou a equipe só no minuto 25, com algumas trocas. O Gabriel Barbosa só entrou no minuto 34, 35 do segundo tempo. E o Gabriel Barbosa é um jogador que ele precisa de ritmo para poder desempenhar o futebol dele. E nessas trocas eu achei que o Cruzeiro deu uma caída. Os jogadores que entraram não conseguiram dar a mesma dinâmica que a gente viu em outros momentos. Claro, a gente está falando aqui de um grande adversário que é o Corinthians. O Corinthians ele se impõe em vários momentos jogando na Neoquímica Arena. É a grande fortaleza da equipe paulista, mas o Cruzeiro ele não conseguiu ontem mudar o jogo em função de, entre aspas, tirar jogadores que já estavam cansados, inclusive o Jardim fala sobre isso, e não ter mais qualidade, principalmente para jogar o Corinthians às cordas. O Cruzeiro, ele tem as limitações dele, Gris. É um time que tem os seus 11 titulares, tem o seu lateral direito, que há um revezamento claro ali sobre quem vai jogar. Então eu diria que o Cruzeiro hoje tem 12 bons, grandes jogadores, mas quando precisa de mudar para tentar jogar o outro time um pouco mais de dificuldade, ele não consegue, porque tem sim, e aí eu tenho que falar que o torcedor do Cruzeiro tem um elenco limitado. Sabe por que me incomoda nessa afirmação, Cabidão? Porque, assim, ontem o Cruzeiro era o melhor time do Brasil, hoje ele precisa de reforços. E aí, tudo bem, empatou o jogo e tudo mais. E eu acho que o Cruzeiro precisa, evidentemente, de reforços. Todos os times do Brasil precisam de reforços. Mas se a gente for olhar a rigor, o elenco do Cruzeiro é insuficiente. Dois dos melhores jogadores do Cruzeiro no último jogo, quando o Cruzeiro goleou o Juventude, foram jogadores reservas. O Eduardo fez um grande jogo, entrou mal ontem, mas fez um grande jogo contra o Juventude. E o Gabriel Barbosa fez os 2 gols contra o Juventude. Mas aí, eu acho que você matou a charada. Eu acho que existe uma diferença muito grande desses atletas entrarem num contexto já de início de jogo, já estruturados na equipe, e entrar no segundo tempo, como foi ontem, durante uma partida que já vinha ocorrendo numa situação mais específica. Essa é a diferença que eu acho que existe quando você mesmo fala sobre essa situação. Deixa eu resumir isso. O Cruzeiro, ele pode ser o melhor time do campeonato e também pode precisar de reforço. Acho que uma coisa não anula a outra. Sim. Mas
o que pra mim faltou no Cruzeiro ontem, e eu acho que o Cruzeiro não tem esse jogador, não quer dizer que Eduardo não seja importante, Gabigol não seja importante, quem mais que entrou naquele jogo? O Marquinhos Bolace, entrou titular, Marquinhos. o Fagner. Eu acho que o Cruzeiro tá. tem mais do que 12 jogadores, capitão. Eu acho que o Cruzeiro tem aí 16 a 17 jogadores que são próximos dos titulares. Nós já falamos isso aqui. Só que ontem faltou mesmo no Cruzeiro um jogador do drible. Um jogador de velocidade porque o Cruzeiro em nenhum momento ele perde a organização. O Cruzeiro muito organizado, ele perdeu um pouquinho depois dos 40 do segundo tempo. Porque Ficou mais aberto, do minuto inicial até os 40, se tivesse que ter um vencedor, era do Cruzeiro. O Cruzeiro passou mais perto do gol, não que tinha tido chances claríssimas, né? Teve esse furo do Caio Jorge, teve um cruzamento do Kaique, que ele dá uma caneta, que o Christian erra a passada e também erra o gol, mas não conseguiram finalizar. Então, mas o Cruzeiro estava mais perto do gol. A partir do minuto 40 do segundo tempo, o Corinthians ele embala ali 3 chances de gol que poderia ter ganhado o jogo. O Vidalba tira uma bola dentro do gol. No final das contas, a melhor chance do jogo foi do Corinthians, mas não traduz o que foi o jogo. E que o Vidalba tirou, já tinha passado pelo Cássio, e o Vidalba tira. E falar em Vidalba, ele e o Fabrício Bruno de novo ontem, impressionante os dois. Ontem a gente, na hora de definir o estrela do jogo, a gente ficou entre os dois. Fabrício Bruno jogou gripado, inclusive. E a gente elegeu o Vidalba. O Fabrício Bruno fez uma partida espetacular, Sim. tá? A partida do Fabrício Bruno foi um negócio espetacular, mas a gente acabou elegendo... Dá um problema pro cara em casa. Exatamente. Patrícia do Fabrício Bruno, sempre ele explicar pra esposa. A gente elegeu o Vidalba. A gente elegeu o Vidalba pelo lance capital do jogo ter sido protagonizado por ele. O Vidalba fez o gol do empate. Né? E dito isso, Fabrício Bruno, né, hoje pra mim é o melhor zagueiro do Brasileirão. Alguém falou isso aqui essa semana, disparado. Eu acho que o Fabrício Bruno é um dos 5 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Tem jogado muito bem e com muita regularidade, e ele praticamente não erra. Ele não perde duelo, cara. Ele não perde duelo, ele não tem errado, ele não tem desfeito da bola, ele tem tentado jogar, tem jogado muito bem. Aí voltando ao raciocínio, ontem o que faltou pro Cruzeiro, pra mim, é esse cara do drible, esse cara do 1 para 1, do individual. Porque o Marquinhos entra, o Marquinhos é parecido, eu acho que ele dribla até menos que o Wanderson, jogando pelo lado esquerdo, ele vai procurar a linha de fundo, ele até foi pro lado direito. Faltou um Brian Rodrigues, você não tá querendo falar isso, né? Faltou um Brian Rodrigues ontem, confesso que eu não tava nem lembrando o nome do Brian. Agora você tá lembrando. Mas pode ser, um jogador, esse perfil, por mais que quando você coloca esse cara e você tira um Wanderson ou você tira um Christian, você vai perder um pouco de toda essa consistência defensiva que o Cruzeiro tem. O cobertor nunca é grande o suficiente. Você vai ganhar ontem, por exemplo, vamos supor que o Cruzeiro tivesse 2 jogadores, tipo um Soteldo, desses caras muito habilidosos, assim, de ponta. Você ganharia ofensivamente, ao mesmo tempo você perderia... mais os laterais. E aí, um jogo daquele muito equilibrado, é fácil a gente falar depois, que o Cruzeiro não criou tanto no final do jogo. Mas você põe um cara desse e perde o jogo, talvez a gente já tá falando aqui. Mas existiu uma estratégia de tentar ir pra trocação, por exemplo. E acho que ele pensou no Marquinhos, principalmente, pra tentar mais ou menos isso que você disse. Que assim, o Marquinhos não tem sido esse cara. Mas o Marquinhos tem sido um cara de mais consistência, de ajudar muito, de cruzamentos. Não tem sido o cara do drible, da jogada individual. Você tá falando que o Marquinhos é um cara esforçado. Que não vai decidir. Mas os pontas em geral do Cruzeiro, né? O próprio Wanderson também não tem decidido os jogos. O Wanderson tem sido comprometido e tem sido um cara importante taticamente. Porque são características bem diferentes, né, no caso. Dos pontas, por incrível que pareça, o que tem decidido mais, quando a gente fala em decisão, de fazer gols e passe, é o Christian. Por mais que não seja um atacante. E o Marquinhos, ele tem, e eu tenho falado isso muito com a torcida do Cruzeiro, que é o seguinte, o Marquinhos, a torcida do Cruzeiro pode fechar a cara, pode fazer caretinha, mas ele é o jogador do ataque do Cruzeiro que tem as características mais peculiares. Ele é o jogador do 1 contra 1, ele é o jogador de velocidade. O Cruzeiro simplesmente não tem isso no seu elenco. Mas não tem conseguido, né? O Marquinhos não tem... E não tem conseguido. Ele era pra ser, mas não consegue. E aí acho que falta hoje um cara no banco com essas características. O Cruzeiro tem tentado, né? A busca do Cruzeiro tem sido um jogador com essas funções, que é um diferencial. Às vezes, taticamente, você tá completamente organizado, você tá com um time muito agressivo, mas aí falta a parte técnica mesmo, um jogador habilidoso que quando olha pro banco, o Cruzeiro não tem esse jogador hoje.